Norma, paz do Senhor, pastor, muito edificante, estou aprendendo muito. Que mais? Aqui, o Ismael, só quero agradecer primeiro a Deus, depois a esses estudos que tem edificado, tem aprendido muito. Continuar orando também pelo pastor e tal. O Pedro, meu Deus, que tremendo, gratidão em primeiro lugar a Deus, depois a FTB, aí o pastor e tal. Enfim, uma galera aqui louvando a Deus por esse projeto chamado Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios ainda não tem vagas abertas, né? Ainda não tem vagas abertas, mas em breve, né? Em breve nós vamos abrir as nossas primeiras vagas, tá? Nessa série de vídeos nós estamos ensinando como ter um ministério abençoado, como ter um ministério acima da média. E para você que ainda não acompanhou, para você que ainda, né, não assistiu a primeira aula, não assistiu ainda a segunda aula, então vale a pena você fazer a inscrição, voltar lá e aprender ponto a ponto. Na aula de hoje, eu quero apresentar um assunto que ninguém trabalha, é muito difícil você ver esse assunto, que é a gestão ministerial. Ter uma gestão clara faz toda a diferença quando você pensa numa liderança a longo prazo. Essa é uma parte da escola de ministérios e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Mas antes de iniciar essa aula, eu quero agradecer as mensagens que estamos recebendo na nossa plataforma, nas redes sociais, até nas mensagens pessoais. Muita gente perguntando sobre o curso completo. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso. A escola de ministérios não é um curso. Na verdade, é um programa de treinamento de líderes e dentro da escola de ministérios nós temos 20 cursos, 10 cursos na área de ministério, 10 cursos na área de teologia. Hoje o assunto é ministério, gestão tem a ver com o ministério e não exatamente com a teologia. Então nós temos no programa Escola de Ministérios 20 temas, 20 cursos, 20 certificados, 20 formações em áreas teológicas e liderança. E essa é só a primeira parte do que é a Escola de Ministérios. Na verdade, a Escola de Ministérios tem 4 pilares: cursos, são 20, mentoria, são 12, uma cada mês, materiais didáticos, são 54, um por semana, e evento ao vivo no final do ano, se a pandemia do Covid-19 permitir, claro. Todos os alunos terão acesso a tudo isso. Infelizmente, as vagas serão muito limitadas, porque é um projeto gigantesco, né? As vagas nem estão abertas ainda. Nossa expectativa é abrir as primeiras vagas no final desse curso gratuito. Então, se você tem interesse real, se liga aí nas aulas, não perca nada, porque nós vamos do nada abrir as primeiras vagas aqui com preço promocional, como eu sempre faço. Na primeira aula, eu falei sobre como não se perder no ministério, muitos testemunhos de pessoas. Olha, eu recebi áudios, eu recebi vídeos, eu recebi comentários na página, na plataforma, nas minhas redes sociais. E se você não viu essa primeira aula, volte lá, assista, faça a inscrição, assista, é tudo de graça e tá tudo liberado, porque com certeza vai te ajudar muito a como lidar com as decepções, né, que a gente tem no dia a dia do nosso chamado. Na segunda aula, ontem, o bispo Júlio Vertúlio, um querido de muitos anos, falou-nos sobre o que é uma liderança bem-sucedida. E olha, essa aula foi muito importante, foi tremenda, muitos comentários. Se você não assistiu, não absorveu o conteúdo, é melhor voltar lá, rever com calma, para que você possa evitar, ou melhor, para que você possa aproveitar melhor a aula, inclusive a aula de hoje. Eu não imaginava que esse trabalho tão simples pudesse ajudar, capacitar e ajudar tantas pessoas, né? Gente do Japão, por exemplo, de Portugal, pessoas de outros países aí acompanhando. Então eu tenho me esforçado muito junto com a minha equipe para responder os comentários de vocês, mas são bastante, especialmente as perguntas que vocês têm feito a respeito do nosso conteúdo completo, como é que faz aí para se matricular. E tô vendo que aqui embaixo, né, nos comentários, vai nascendo devagarinho uma comunidade de homens e mulheres interessados em pregar a palavra de Deus de forma realmente transformadora. Vamos direto para a aula de hoje. Meu convidado de hoje é um amigo, pastor Henrique Bravo, formado em teologia pelo IBED no Rio de Janeiro, bacharel em comunicação social e publicidade, com pós-graduação em gestão de projetos, com MBA em gestão estratégica de pessoas, autor do livro Tomé, 3 Desejos e um Milagre, professor de teologia sistemática e pastor na ADVEC em Alphaville. Pastor Henrique Bravo, seja bem-vindo à Escola de Ministérios. Olá, paz a todos. Boa tarde, pastor César, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje o tema, para mim, eu particularmente tenho um apreço muito grande
por essa questão e nós vamos aqui passear um pouquinho, não só na questão da gestão em si, mas fazendo um casamento dela com a veia teológica, né? Porque muita gente pensa que isso é apenas são princípios humanos, mas é muito embasado biblicamente. Bom, eu já tomei 5, 6 minutos agora dessa primeira aula, então eu vou passar a aula para o pastor Henrique Bravo, que a partir de agora até o fim tá com a palavra. Pega um papel, pega uma caneta, um copo de café, um suco, alguma coisa, senta aí em oração, porque o que vem agora é da parte de Deus. Talvez vai ajudar você, o pastor líder, no dia a dia do seu ministério. Então, se liga aí. Bem, meus ouvintes, nós vamos falar aqui de princípios bíblicos para a gestão, né? Principalmente ligado à igreja. Primeira questão que a gente pensa é o seguinte: para que eu vou entender, para que eu vou aprender, para que eu vou cursar essa matéria? E aí a minha primeira resposta, assim, eu vou colocar aqui como pilar principal, para que você primeiro não perca membros na sua igreja. Se você não tiver uma boa gestão, né, é muito comum e a coisa mais fácil de acontecer é a perda gradativa de membros, né, chegando, lógico, culminando com o fechamento de igreja. De um outro ponto também, mais leve, você perde a questão de novos entrantes. Lógico que não é a gestão que vai fazer alguém se converter, mas uma boa gestão vai atrair pessoas para te visitarem. E lá dentro é a ação do Espírito Santo. Mas tudo isso parte de uma estratégia, tá bom? Então, você tendo uma boa gestão, você vai atrair mais pessoas, você vai reter mais pessoas, tá? E ao longo do tempo, lógico, você vai poder expandir o seu ministério. Eu vou trazer uma ilustração para você que está me ouvindo, você que é líder, você que é pastor, você que é dirigente, você que tem um sonho ministerial. Vou trazer uma ilustração que vai ser muito simples de você compreender. Quando uma empresa abre uma vaga de contratação, uma empresa precisa de um funcionário, ela faz um processo seletivo. Nesse processo seletivo, o que é avaliado? Normalmente a competência técnica da pessoa. Então, avalia-se o currículo do sujeito, avalia-se o nível de conhecimento que ele tem para desempenhar sua função. Então, é feita uma série de entrevistas, né, de testes com a pessoa. E, ao fim, nós chegamos ao ponto de alguém que era mais preparado ou mais capacitado para aquela vaga. Ok? Ok. Só que tempos depois, na prática, nós vemos que muitos desses, ou algumas dessas pessoas são demitidas. E são demitidas pelo quê? A maioria não é pela parte técnica. A maioria é demitida pelo quê? Pelo dia a dia. Chega atrasado, né? Não cumpre com as tarefas, não se relaciona bem com a equipe, né? É uma pessoa que desagrega no grupo. Então, o dia a dia com essa pessoa é muito penoso, é muito ruim. Tá, e qual é a relação disso com a igreja? Simples. Uma pessoa visita uma igreja, parece aquele processo de entrevista, né? Quantos aqui já não passaram, já não viram uma família chegar e conversar com você? Estamos visitando, estamos procurando uma igreja. Isso aqui no caso de já crente. E não crente também. Então ele visita, ele está em busca de alguma coisa, está no momento da entrevista. E naquele dia, quando ele foi no culto, foi maravilhoso, foi mágico. Ele ouviu uma tremenda palavra, essa pessoa foi impactada pelo poder de Deus. Talvez o líder ou alguém que esteja ali dentro seja muito movido nos dons espirituais e essa pessoa tem um impacto ultra positivo. Gente, é isso que eu quero congregar nesse lugar, eu quero ficar aqui, e ele resolve que ele vai ficar nessa igreja. Só que o dia a dia é diferente da apresentação e da entrevista. Então ele vai descobrir que o culto já não começa no mesmo horário, que falaram que iria começar, cancela culto, não tem infraestrutura para a família dele. Então são várias questões de departamentos do dia a dia que a pessoa acaba não ficando, não tem transparência. Então, mesmo ela tenha sido impactada naquele primeiro momento, ao longo do tempo, a perda de membros, de pessoas, de entrantes é muito grande. Então, essa é a grande questão que fica por trás de pano de fundo da gestão de igreja. E o cúmulo agora, na verdade, a cereja do bolo, por assim dizer, de ruim, foi a pandemia. Vamos falar a verdade. Quantos e quantos centenas de templos pelo Brasil não fecharam? Mas foram inúmeros. Eu tenho conhecimento de vários. Talvez você que está me ouvindo aí conheça alguns também. Conheçam vários ministérios, igrejas que fecharam. Por quê? Porque a igreja não é só um organismo, como diz na Bíblia, o corpo de Cristo, né? Esse é um viés.
mas ela não deixa de ser uma instituição. Você que é líder de uma igreja, você sabe que para ela funcionar, ela precisa de um CNPJ, de uma ata. Então, existem instrumentos de uma organização, e toda organização, todo corpo, ele tem leis próprias de funcionamento. Então, não é apenas a base de oração, né? Não é só a questão doutrinária propriamente dito. Vale-se dizer o seguinte: existem igrejas, e ouso dizer, preste atenção, existem igrejas, né, que nem doutrinariamente são tão saudáveis, né, que pregam realmente em algumas heresias, mas continuam abertas. E outras igrejas que pregavam o evangelho genuíno, que são mais puras na sua essência doutrinária, fecharam. Fecharam por quê? Porque são menos crentes. Fecharam por quê? Porque não tem Bíblia? Não, fecharam por uma falta de uma gestão adequada para esse tempo de crise. Se nós olharmos, observarmos a Bíblia Sagrada, tudo isso tem respaldo bíblico. Nós vamos ver a vida de José, que é alguém que se preparou, se precaveu para um tempo de crise. Então, ele juntava de tudo que ele tinha, né, o José do Egito, né, um quinto daquilo que ele tinha, para que ele tivesse uma reserva para os tempos ruins. Então, veja que isso daqui é bíblico, né? A organização, a boa gestão dos recursos é bíblico para os tempos de crise, que eles vão vir. Deus não vai deixar de mandar a crise, né, ter um momento ruim, porque simplesmente a gente não estaria preparado para isso. E pasmem vocês, vamos pensar aqui sobre instituições. Instituições fecham. A Igreja de Jesus, como corpo de Cristo, ela sempre vai existir, ela é vitoriosa, mas instituições fecham, e não importa se ela é grande ou se é pequena, secular, religiosa. 1996, a Kodak era a quarta maior marca dos Estados Unidos. Ela só ficava atrás da Disney, do McDonald's, me foge aqui a cabeça da Coca-Cola. 1996, mais de 150 mil funcionários, um mega faturamento. Está fechada. Está fechado. Então, a instituição. Mas igreja é diferente. Por que é diferente? Pensa comigo, por que uma instituição é diferente? Vamos lá, não vamos olhar aqui no romantismo. Olhemos para os fatos, para as realidades, para a história. O pastor César está aqui do meu lado. Pastor César, você já visitou os lugares históricos na Europa? Já. As igrejas históricas, os berços do avivamento, eles ainda são mega igrejas, porque começaram com o avivamento. São lugares de visitação. São lugares de visitação. Não tem culto mais? Não tem mais culto. Quando tem católico, meia dúzia de pessoas. É uma vergonha. Assim, dá dó. E no tempo passado, o que representava? O berço do avivamento do mundo é europeu. Né? Europeu, depois americano, para depois chegar até nós. Então a igreja, como corpo, continua, mas instituições fecham, né? Grandes fecham, clássicas fecham, marcantes de nome fecham. Então, talvez você está me ouvindo aí e esteja pensando, eu tenho uma mega igreja, instituição fecha, por maior que seja. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, esse contraponto, esse entendimento, ele é fundamental, e eu vou trazer aqui a nossa grande base bíblica. Pastor, não preciso muito de uma gestão. Vamos lá. Pense comigo. Hoje é uma pluralidade de ofertas, né? De igrejas, de ministérios, de locais. Né? A gente pensa que apenas ter um bom alimento no púlpito é o suficiente. Vamos lá. Talvez seja o principal, mas não é o suficiente para reter, por exemplo, uma família. Então, pense você que tem dois cônjuges, os dois cônjuges, mais 2 filhos, e você está visitando uma igreja. Você chegou no culto, foi impactado, uma grande mensagem, uma liturgia muito, muito atraente. Só que não tem sala de crianças. E aí você tem que ficar com o teu filho durante 1h30, 2 horas no colo. Naquele primeiro culto que você visitou, talvez até vá, né? Você releva. Mas numa segunda vez, numa terceira vez, numa quarta vez, aquilo vai descansar. Em algum momento as crianças não vão ficar à vontade. E outra coisa, a comunicação para uma criança é diferente de um adulto. Então eles não estão absorvendo, eles vão criar uma rejeição em algum momento por essa questão de culto. Então quando a gente fala que é necessário uma infraestrutura pensada para a família, para a criança, também não é só para dar o conforto para a pessoa. É porque o filho é um ser humano e ele carece de entendimento, de orientação bíblica. Então ele vai para a igreja, ele sai diferente. Muitas coisas que o meu filho aprende na Bíblia, nem sou eu que falo. Algumas sou eu, mas outras coisas eu descubro. Eu vou conversar com ele, isso aqui eu já ouvi, isso aqui eu sei. Ele sabe por quê? Porque a gente tem uma sala preparada, com professores preparados, com uma linguagem preparada. Então é uma comodidade para os pais, sim,
mas também é uma bênção para os filhos. Então, quando eu escolho uma igreja, ou quando eu saio de uma igreja, uma das coisas que eu estou pensando não é na minha própria pessoa, mas na família como um todo. Se eu sou o gestor da minha família, o líder da minha família, o cabeça da minha família, eu tenho que pensar o que é melhor para todos os membros da minha família. Isso aqui eu estou dando um exemplo, que isso faz parte da gestão, da organização de uma igreja, e que às vezes é jogado em segundo plano, né? E a gente não para pensar. Outra questão, estacionamento. Se estamos falando aqui de São Paulo. São Paulo é uma mega cidade onde as pessoas se locomovem basicamente de carro. Não tem estacionamento. Onde vai parar? 1 quilômetro. E aí o dia que chove, essa pessoa vem andando na chuva. Então, tudo isso é importantíssimo na hora de você pensar a estrutura da sua igreja. Eu gostaria aqui, pastor César, se você me permitisse, de falar um pouquinho da base teológica, né? Por favor, claro. Posso falar sobre a base teológica de toda essa gestão? E você que está ouvindo, preste atenção, que vai ser impactante. Se você está me ouvindo, você tem um ministério, você está gerindo e está achando que isso são supérfluos, então eu vou te trazer uma dica aqui, que talvez você que está orando há muito tempo, pedindo para Deus uma revelação sobre o seu ministério, para que Deus te dê uma orientação, talvez hoje seja a resposta de Deus. Eu estava orando ontem à noite e isso veio muito forte aqui ao meu coração. Então, vamos lá. Êxodo capítulo de número 18. Esse é o texto clássico quando a gente fala de organização, de administração de grupos. Inclusive, a teoria geral da administração ela é baseada em Êxodo 18, para quem não sabe, né? O pai da administração, ele se baseia em Êxodo 18, em livros de administração do mundo inteiro. Então, vamos lá. Êxodo 18. O que acontece em Êxodo 18? Resumidamente, o povo de Israel tinha saído do Egito e agora eles estão na sua vagância pelo deserto. Começa a sua peregrinação. E Moisés, ele recebe a visita do seu sogro, que é Jetro. No capítulo 18, se você tiver com a tua Bíblia, se quiser anotar, anote aí. O versículo de número 8, naquele encontro que Jetro tem, que vem de fora, um forasteiro, vem de Midian, e encontra-se com Moisés. No versículo de número 8, Moisés, ele conta para Jetro todos os seus feitos. Então ele começa a dizer o que aconteceu. Olha, nós estávamos no Egito e vencemos os faraós. Ele vai fazer um resumo de tudo aquilo que ele viveu, né? As 10 pragas, ele conta as suas vitórias, conta os seus louros, né? No versículo de número 9, a reação do seu sogro Jetro diz assim: e alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel. Ou seja, esse é meu genro é demais, né? Coisa boa. Ele ficou animado. Lógico, são grandes notícias. Até aí tudo bem. Agora, se você está com a sua Bíblia, olha o versículo 13. Por gentileza. Versículo 13 diz assim: no dia seguinte, porque sempre tem um dia seguinte. Então, todo mundo foi impactado, todo mundo teve aquela primeira impressão, mas no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã seguinte, e vendo o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: porque é isso que faz ao povo, porque te assentas só e todo o povo está em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Ou seja, Moisés contou os seus louros, as suas vitórias. No dia seguinte, o dia a dia, a gente vê que não é bem assim. O dia a dia tem os seus pormenores. Igreja é também assim. A mensagem é uma bênção, mas o dia a dia é que a gente descobre os problemas. Aqui ele começa a falar do dia a dia. Qual era o dia a dia? Ele toma um puxão de orelha, Moisés. O sogro dele está olhando que Moisés está sentado e o povo está de pé. Que pela manhã e pela tarde havia uma fila imensurável de pessoas. E ele descobre que aquilo dali não teria jeito. Se você perceber a resposta de Moisés, né? Moisés, ele é um centralizador, né? Ele diz pro sogro dele: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Então ele tem um perfil de liderança que tudo desemboca nele. Né? Já viu aquele pastor que só ele resolve, só ele faz, só tudo ele tem que pedir, e nada anda, porque tudo depende dele. Quando o seu sogro vê essa administração, ele descobre o seguinte: vamos pensar aqui comigo, pastor César, qual é o cálculo mais ou menos de pessoas que existiam nessa época aqui? Falam em 2 milhões de pessoas. Mais ou menos cerca de 2 milhões. Então tem 2 milhões de pessoas. Campinas tem o quê? 1 milhão? Campinas tem perto de 1 milhão. Perto de 1 milhão. Então, Campinas e Grande Campinas tem 2 milhões. Então vamos lá, vamos pensar que a população de Campinas e da Grande Campinas, toda ela vai resolver seus problemas com uma pessoa. É possível ou não é?
Impossível. Então, quando acorda de manhã, alguém pega a senha para resolver o problema com Moisés. Qual é a tua senha? 9.325. Só que ele para de atender na 132. Então, ninguém... É ínfimo a capacidade de resolver problemas Por dele. mais que ele seja de Deus, tá? Por mais, não importa. Ele humanamente, ele tem um limite. Ninguém aguentava. Aquilo dali não fluía. No versículo 19 ao 22... Jetro traz a orientação. Olha que interessante. Ele diz, ele coloca Moisés o seguinte: Moisés, você é o representante do povo perante Deus, né? Ninguém vai tomar esse lugar. Então você tem que se colocar no seu lugar. Você não tem que ser um executor, você não tem que fazer as coisas operacionais. Você é o gestor, você é o líder, você é o cabeça, você representa diante de Deus. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa ensinar. Olha, o outro versículo diz, você ensina as pessoas, ensina as leis, os estatutos, começa a organizar o povo. Terceiro, levante líderes. E ali ele tem uma preocupação. Porque quando ele fala levante líderes, escolhe pessoas que sejam idôneas, né? Que aborreçam a avareza. Já naquela época ele entendia que gente que tem proeminência pode se corromper. Então ele está preocupado com o caráter. Veja, ele estava explicando o processo de seleção dos seus representantes. E aí ele fala assim, coloca líderes sobre 1.000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10. O que ele faz? Ele faz uma pirâmide de representatividade. Então não ia ficar pesado para ninguém, a estrutura ficaria organizada, o nível de comunicação chegaria a todas as pessoas e o povo seria atendido. E aí ele termina dizendo, e quando a causa for muito difícil, ela vem até você. Tem coisas que eles não vão resolver, assim como o líder. Tem causa que é só o pastor que vai resolver, não adianta um obreiro nem um líder. Mas são as causas piores, são as mais difíceis. Pronto, montou-se aqui a organização do povo de Israel. Tá. E diante disso, pastor, o que isso tem a ver com a minha igreja? O que isso aqui tem a ver com as questões de Deus? 3 pontos para você pensar. Primeiro, o conselho de Jetro não eliminou a unção de Moisés. Então, você que está dirigindo a igreja, você que é um pastor, um líder, o fato de você estar ouvindo aqui uma orientação de fazer um curso, isso não elimina a sua autoridade, a sua unção perante Deus. Deus te colocou nesse lugar, isso não mudou em nada. Não te diminui em nada ter que aprender. 2, agora ouça isso. Preste atenção nessas 2 coisas que eu vou falar, que são importantes. E para mim aqui é a cereja do ministério. Isso aqui me fez entender muita coisa. Moisés falava face a face com Deus, pastor César? Sim. Era um homem da unção, né? Exatamente. Alguém como ele nunca mais surgiu, né? Um profeta como ele. Legal. Se é verdade que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Acredite, né? Teologia clássica vai falar que Moisés... Jesus disse que sim também. Isso aí, né? Gênesis, Levítico, Moisés, Números, então. Significa então que ele escreveu, Moisés redigiu o 1º, 2º, 3º capítulo de Gênesis. Eu vou ficar só nesses 3 capítulos. Tá, pastor, o que isso tem a ver? Você já parou para pensar que Moisés foi um homem que ouviu de Deus? No princípio foi assim. A criação foi desse jeito. Ele teve acesso ao descortinar da criação do universo. Deus comunica isso a Moisés. Você tem ideia da grandeza do que é isso? Da grandeza das revelações que estão contidas aqui nos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele tem essa chave nas mãos. Agora, na hora de organizar o povo, Deus não falou nada com ele. Embora ele fosse o grande homem de Deus, ele era o grande homem de Deus na revelação e na doutrina. Mas para organizar um povo, ele era completamente incapaz de fazer isso. E Deus não comunicou. Ele podia ter comunicado? Comunicou, falou como é que nasceram, como é que a chuva veio, como é que o dilúvio aconteceu. Ele contou isso tudo, como é que era o princípio. Por que não contou, então, algo de interesse de Deus que era organizar? Porque no reino de Deus nós somos interdependentes. Deus não revela tudo numa só pessoa. Nós precisamos aprender, nós precisamos fazer cursos, precisamos ter contato com outras pessoas. E aí Salomão, ele diz lá em Provérbios o quê? Que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então aquela pessoa que fala, não, eu já tenho contato com Deus, eu sou ungido, Deus me revela tudo. Deus não revela tudo, não revelou nem para Moisés. E olha que era algo de plena entendimento de que era importante para o reino de Deus. Nós precisamos aprender com os outros. E aí vem a grande questão, pastor, e o que isso vai mudar no meu ministério? Gente, você está com a sua Bíblia aí? Se você olhar a sua Bíblia, agora olha, isso talvez mude a sua vida. Se você olhar a sua Bíblia, no capítulo de número 18, o 17, você tem a primeira peleja de Israel, que é contra os amalequitas. O 18, Jetro visita e organiza o povo. Agora o povo é estruturado. E no capítulo 19? O que acontece no capítulo 19 de Êxodo? O que acontece no capítulo 19?
Moisés sobe no Sinai. E aí, pastor? O capítulo posterior ao 18, ele sobe e recebe as grandes revelações de Deus. Ali, os 10 mandamentos. Deus escreve com o dedo, né, nas tábuas, revelação. O que isso significa? Que enquanto eu não estruturo, enquanto eu não tenho estrutura, enquanto eu não tenho organização, Deus não traz as grandes revelações. De novo, talvez seja forte para você que é um líder. Enquanto você não estruturar suas bases, enquanto você não estiver preparado, Deus não pode mandar alguma coisa nova do céu para você. Por quê? É simples. Você reparou que foi só no Êxodo 18 que o sistema de comunicação foi aperfeiçoado? Que homens foram treinados? Se essa estrutura não está pronta, se Deus dá no capítulo 19 essa informação para ele, sem essa estrutura, ela se perdia em Moisés. Deus não fará algo que se perca, né? Jesus ensina que ele não dá pérolas aos porcos, né? Esse é um princípio bíblico. Você precisa de uma estrutura. Você não pinta a parede da sua casa se você não fez a parte elétrica primeiro e a estrutural. Por quê? Porque depois você vai precisar quebrar, não faz sentido. Então a estrutura da sua igreja, quando você no seu ministério é estruturado de uma forma assim muito organizada, você está abrindo espaço para Deus te mandar mais. Você não tem como pedir a Deus que mande, que Ele revele, que Ele te dê estratégias, se você não conseguiu preparar o escopo inicial, porque a pessoa vai vir e vai sair. E não é assim, não é um turnover, né? Não funciona dessa forma. As coisas de Deus são muito bem organizadas. Pastor, você está falando isso do Antigo Testamento, mas no Novo, gente, é a mesma coisa. Atos, capítulo de número 1. Porque muita gente ouça às vezes falar, hein, pastor César, que é a inauguração da igreja em Atos 2, que é a descida do Pentecostes. Mas a Bíblia tem Atos 1. Antes do Atos 2, você tem Atos 1. Tá, e o que diz Atos 1? Vamos lá. A reunião de 120 pessoas está lá. Atos capítulo 1, versículo de número 15. Isso mesmo, versículo de número 15. Diz assim: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas. Então, naquela reunião, tinha uma questão, né, de uma assembleia judaica, tinha que ter aproximadamente 120 pessoas, né? Era uma organização ali. E o que se fez em Atos 1? Tinha uma reunião administrativa. Então, a primeira reunião da igreja, em Atos dos Apóstolos, não foi a reunião espiritual da descida do poder. Foi uma reunião para definir-se a estrutura, porque a estrutura estava quebrada. De 12 apóstolos, agora a gente tem um. E era necessário eleger mais uma outra pessoa para a base ficar fincada. Uma vez que a base é fincada, em Atos 1, isso é equacionado através da eleição lá que termina em Matias, logo o versículo depois, olha, versículo 26, Atos 1, 26, lançando-se de sorte caiu sobre Matias, é a escolha de Matias. Aí o versículo seguinte, que já é o capítulo 2, aí começa a falar, aproximando-se o dia do Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. É como se Deus falasse, agora que vocês se organizaram, toma aí para vocês um presente. Então, biblicamente, é fácil você entender isso. Enquanto eu não estou organizado, fica difícil eu receber do alto alguma coisa. Isso é o princípio bíblico. Olha no Antigo Testamento, antes de Elias fazer o fogo descer, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai organizar o altar, vai botar as pedras em ordem. Não dá para a gente pedir fogo, pedir revelação, pedir membros, que o ministério mude, que a nossa vida seja transformada, se o simples não acontece. Se a pessoa que está ali de frente é um departamento, é um troglodita e está botando gente para fora. Como é que você vai querer que Deus mande alguém se essa pessoa vai vir para a sua igreja para depois ela vai ser ferida por uma pessoa que não está preparada ainda? Tá certo, pastor César? Perfeitamente. Ele olhou, não sei se ele ia falar alguma coisa. Então, a falta de estrutura, organização, ela vai impedir o agir de Deus. Pastor, biblicamente, você tem alguma questão sobre essas perdas da igreja? Sim. Primeira grande crise da igreja, não foi uma crise doutrinária, moral, ou de cunho só de perseguição. A primeira crise, né? Porque a igreja era perseguida, mas continuava crescendo. Agora, qual é a primeira questão que dá uma estremecida na igreja? Atos, capítulo de número 6. Vamos comigo? Atos, capítulo 6. Anote aí, primeira crise da igreja. E eu vou te falar como ela equacionou e no que ela resolveu. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição de alimentos. Então,
Aqui está dizendo sobre uma crise, reclamação. Né? Nessa época não tinha a igreja ABC e aí vão perder membro. Não tem, só tinha aquela, mas havia um desconforto ali, começou a ter um problema. A partir dali, né, no capítulo 6, no versículo 2, então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra e sirvamos a mesa. Escolhei irmãos dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituam sobre esta tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Aqui é uma diretriz, né, para o líder. Qual é a coisa mais importante? Se concentrar no ministério da oração e da palavra. Só que as pessoas são importantes e elas precisam ser cuidadas. A partir daí institui-se o ministério do diaconato. Começa a ter os servos, as pessoas para servirem, para organizar. Então, se você reparar o capítulo 6, aqui é um segundo passo de uma organização que estava muito crua. Depois que eles escolhem as pessoas, né, no versículo 6, apresentaram esses homens aos apóstolos, né, impuseram-se as mãos, fizeram toda aquela organização, definiram as tarefas e ficou tudo direitinho. Olha o versículo 7, o resultado. É só olhar a Bíblia. Versículo 7. De modo que se espalhava a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à sua fé. O que aconteceu logo depois de uma organização, de uma gestão estruturada, de quando se acerta as coisas, de que equaciona seus problemas, Deus mandou de multiplicação. Então, isso tudo é bíblico. É bíblico. É só olhar de uma forma organizada. Aí alguém diz assim: pastor, mas a minha igreja não é grande, né? Eu não tenho uma grande igreja. Pense uma coisa. Primeiro, todo grande ministério, ou o líder, o pastor, é um grande gestor, ou se não é a competência dele, ele tem bons gestores e bons líderes que o auxiliam e fazem o mecanismo girar. Que talvez você não seja. E eu vi vários grandes ministérios, homens de Deus, que não tem tino para coisa, mas ele tem alguém de confiança, com autonomia, que está lado a lado, que vai o auxiliar para fazer isso. Então, você não vai ver nenhum grande ministério mundial, né, próspero, que Deus está enviando gente que está salvando, que não tem um bom gestor. É impossível. É impossível. Você não vai encontrar isso, até porque eles não se sustentam. Digamos que o sujeito ele seja movido nos dons. As pessoas venham, se convertem, elas vão ficar onde? Onde elas vão ser treinadas? E aquilo se perde com o tempo. Agora, quando você diz assim: pastor, mas a minha igreja é muito pequenininha, né? Eu tenho uma congregação muito pequena, a minha é ínfima. Como é que você está falando aqui de gestor, pastor? Como é que você vai organizar? Gente, não confunda gestão com tamanho de igreja. Eu posso ter uma igreja pequena, muito bem administrada. E eu posso ter uma igreja grande e bagunçada. De novo, eu posso ter uma igreja pequena, muito bem administrada. Mas eu também posso ter uma igreja muito grande, bagunçada. Ok? E cada uma delas vai colher o seu fruto. E ao longo do tempo nós vamos descobrir o que isso vai acontecer, né? Com as perdas de membros, né? Com crescimento ou estagnação. Então vamos lá. No Novo Testamento, no capítulo 12 de Romanos, ele fala de alguns dons, né? E eu gostaria de compartilhar esse texto aqui com vocês, com os irmãos. Abra por gentileza, se você que está aí ouvindo no rádio, Romanos capítulo 12, né? Do versículo 6 ao 8. Romanos capítulo 12, versículo 6. Vamos falar sobre dom. Capítulo 12, verso 6 diz assim: temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se a profecia, que seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação, ensino. Ou o que exorta, que use esse dom e exortar. O que reparte, faça com liberalidade. Agora olha o último. O que exerce liderança com cuidado. O penúltimo, né? E o que exerce misericórdia com alegria. Então aqui é um dom aqui falado, chamado aqui que é liderança. Você pegar aqui pegar o Lexo aqui, você vai descobrir que é aquele que preside, é o superintendente. Então existe um dom que a Bíblia está dizendo em Romanos 12, que é o dom da liderança, de presidir, de organizar, de gerir. Então como é que alguém vem dizer que isso aqui é só princípio básico humano? É um dom, uma capacitação de Deus. Você quer mais um texto? Legal, então vai ser bom a gente passear por isso aqui. Quando nós chegamos no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, até o versículo de número 11, nós estamos falando sobre os famosos 9 dons espirituais, que é aqueles que chamam a atenção.
Então nós vemos lá o dom da profecia, né? Dons de cura, que é o único que está no plural, a manifestação da fé, enfim, aqueles 9 clássicos. Quando a gente fala para as pessoas pedirem e orarem por dons de Deus, pedindo o dom de Deus, o que as pessoas falam? Vou escolher um dos 9 dons. Legal. Mas passa um pouquinho, eu estou ainda no mesmo capítulo 12. Se você ler a partir do 12, do versículo 12, do capítulo 12, ele começa a falar sobre um corpo que tem muitos membros. Então ele está falando agora da igreja. A igreja é uma organização, um organismo, tem muita gente e tal. Ele vai trazer esse princípio de organização. Agora, olhe o versículo 28. Diz assim: a uns pôs Deus na igreja em primeiro apóstolos, segundo profeta, em terceiro mestres, depois operadores de milagre, depois dons de cura, socorro, tem um aí, governo, administrador, é um dom, Deus coloca, ele está falando dos dons aqui. Agora, olha o versículo de número 31, eu estou rindo aqui, porque o 31, sempre que eu vejo alguém falar sobre 31, ele fala dos 9, vamos lá? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Quando alguém ensina esse versículo, de que dons ele fala? Buscar cura. O dom de cura. Busca a profecia. Quantas vezes você já ouviu falar para alguém buscar os dons que está inserido no mesmo capítulo, que são 2 versículos antes, que está falando do dom de governo? Então eu sou o líder de uma igreja, mas eu não busco. Deus, me dá o dom do governo, da administração, ensina, me revela. Não, porque a gente negligencia isso e acha que é secundário, como está aqui, no mesmo capítulo clássico que fala sobre dons espirituais. O mesmo capítulo clássico. Então, isso é extremamente importante. Pastor César, quantas vezes você já viu alguém orar pedindo para Deus dar um dom de organizar? Nunca vi. Na verdade, eu nunca vi. Ninguém orando em busca desse dom, dessa capacitação de Deus. Mas os outros, acontece, não acontece? Os outros, sim. Línguas, né? Os pastores chamam lá na frente, vamos orar para Deus te dar os dons e tal, mas sempre tem a ver com Espírito Santo, dá dom e tal. Exatamente. Profecia. E aí nós vamos ver na parte prática o que isso acontece. Você tem muitos descontroles. Uma vez eu fui convidado, o pastor César, que já sai muito mais do que eu, já pregou em milhares de lugares aí, ele deve ter experiências bem bacanas, mas eu lembro que uma vez no Rio, fui pregar numa igreja na região ali de São Gonçalo, e aí lá tem a ponte Rio-Niterói, não sei se você conhece, e às vezes trava tudo, né? E a gente sai até com antecedência, mas nesse dia foi um acidente que eu não lembro o que aconteceu. Mas travou assim e não tem pra onde ir. Você tá na ponte e não passa. Então nós chegamos, eu ia pregar, se eu não me engano, era 7 horas o culto. Se eu não me engano, era 7 horas. Eu cheguei lá 8 horas, baforido, quase 8 horas, quase 1 hora de atraso, mas fiquei umas 3 horas em cima da ponte. E eu tentava ligar pro irmão, não conseguia, para avisar, enfim. Quando eu cheguei na igreja, não tinha ninguém na igreja. Aí eu falei, gente do céu. Aí tinha uma menina só limpando a cadeira. Eu falei, mil perdões, o culto já acabou. Eu fiquei desesperado, sem graça. Meu Deus, acabou. Eu achei, mas o culto acabou? Ela, não, irmão, nem começou. Não tinha ninguém na igreja. Ninguém na igreja. Tinha 2 pessoas. E aí foi passando 8h10, foi começando a chegar 8h15. Aí quando foi 8h30, 8h40, o culto começou a cantar o zinho da harpa. Que loucura, irmão. Quer dizer, não tinha organização Nenhuma. Você vê, marcou 7 horas, começou 8h45. Uma coisa é 5, 10 minutos de atraso, trânsito e tal. E aí a gente vê que quantas vezes eu ouço as pessoas reclamarem e deixarem igrejas por isso, né? Você já foi pregar alguma igreja onde fala-se de organização, mas cantou 3 hinos da harpa, e aí vamos ver irmã. E aí eu lembro de uma, e esse dia eu contei, era uma Santa Ceia, ela durou 3 horas e 40 minutos. Né? E eu contei, nesse dia eu tive que contar, foram 17 oportunidades. Mas não era porque era organizado, porque tinha... Não, vamos ouvir o fulano. Aí o sujeito subia e ele nem sabia o que ia falar. Peraí, para não ficar nas minhas palavras, aí lia um texto. Aí o outro inventava um hino. Gente, você já passou por algo semelhante? Já vi, muitas vezes. Eu já fui convidado para pregar em evento que eu não consegui pregar. Não conseguiu? Não deu para pregar, porque era 10h30 da noite. Quando o pastor queria passar a oportunidade para eu pregar, eu falei, pastor, em respeito ao pessoal que veio de ônibus, que o culto começou 7 e pouco, agora são 10h30 da noite, eu vou deixar essa palavra para uma outra oportunidade. Porque aí eu ia pregar 50 minutos, 40 minutos, o que fosse eu ia passar das 11.
Então ia ser muito difícil. Agora seja realista, né? Vamos aqui tratar uma questão verdadeira. Nesses lugares, né? Aqui não é uma questão de é um ponto de reflexão. Lógico, tem aquele dia em que Deus se move, né? E o louvor vai, a igreja está recebendo, é perceptível. Agora, existem situações como essa que você está falando, em que você percebe que é só uma falta de organização, nem a pessoa está sentindo, nem a pessoa está entendendo o que está acontecendo, nem o povo está entendendo nada. Que a maioria das vezes acontece isso. É falta de organização. Tem mesmo aquele dia que o louvor extrapola e ao invés de durar 5 minutos aquela música, dura 10 e tá tudo bem. E é uma delícia. Isso aí. Entendeu? Agora, e vamos dar lugar ao Espírito Santo e tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, quando é uma sistemática, né, que não se tem controle, aí é complicado. Eu já fui pregar em evento que no fim eu rodei quilômetros, paguei pedágio para chegar lá e pedir desculpa. Eu ainda pedindo desculpa, dizendo, infelizmente não dá tempo, Deus abençoe e tal. E voltei quilômetros, pedágio, tal, para casa. Fui lá para falar que não vou pregar. Exatamente. Então vamos lá. Você tem muitos pentecostais que te ouvem, né? Aqui na igreja, certo? Certo. Existe um cunho, né? Nós somos pentecostais, eu também sou pentecostal, mas existe uma sistemática dizendo assim: na hora o Espírito dá, né? Na hora, vamos fazendo que o Espírito é pelo Espírito. E a gente acha que as questões onde há um poder de Deus, o fogo de Deus, a graça de Deus, elas são coisas do improviso. Tá. Quantos congressos, você que está me ouvindo, já participou, que o tema do congresso é: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E usa isso como um slogan pentecostal. Beleza, eu vou pegar esse teu texto aí que você usa no teu congresso para você ver alguma coisa. Está lá em Levítico, certo? Capítulo de número 6. Essa frase está no 13, o fogo arderá. E o contexto dela começa no 8. Você está aí com a sua Bíblia, abre aí Levítico 6, o texto base é 13. Mas o contexto começa no 18, que ele está falando do altar de holocausto. Era o local de sacrifício. Pastor César, o que era a importância do altar de holocausto, em poucas palavras? A importância? Deus ali, o pecador era substituído pelo animal inocente, e ali é o princípio da teologia da substituição, onde o inocente paga pelo pecador. E tinha uma ordem aqui, né, sobre o fogo, né? O que tinha que acontecer com ele? Então, não podia se apagar, o fogo não podia apagar nunca. Deus mandou o fogo primário foi mandado por Deus. Foi mandado por Deus, aquele fogo tinha que ser cuidado pela família sacerdotal. Ok, então, olha só o que ele está dizendo. Esse fogo não podia apagar, tá bom? Só que do 8 ao 13, ou do 8 ao 12, ele está dando a Bíblia no texto clássico. Estou falando aqui para o pentecostal. Ele está dando um texto clássico que fala sobre rotina. No verso 10, o sacerdote tem que vestir a roupa, tem que tirar a cinza. 11, ele troca a roupa, leva a cinza, troca de novo. Aí o 12, ele separa a lenha, troca a lenha. Aqui, o versículo do número 8 ao 12 é um princípio de rotinas, de organização. Você imagina no tempo antigo, pastor, que mantém o fogo aceso é a rotina e a organização. E a gente pensa que é um improviso. Biblicamente não é isso. Olha para a Bíblia. Aí a gente vê no dia a dia que não, é muito organizado e Deus não está no negócio. Você imagina, pastor César, naquele tempo, chega lá o sacerdote: ih, rapaz, esqueci de guardar a lenha, e o fogo apagou. Não providencia a lenha hoje não. Esqueci a roupa, como é que vai... Não tem improviso, não tem revelação na hora. Já foi escrito aqui o que deveria ser feito. Aqui é pura e simplesmente organização. Isso vale para tudo. Isso vale para finanças. Finanças na igreja é um assunto importante. Você acha que Jesus não entendia de finança? Deixa eu ler um texto para você. Você acha que ele não entendia do assunto? Então vamos lá. Lucas, capítulo de número 24. Se você puder também dar uma olhadinha comigo, Lucas, capítulo de número 24. Jesus, ele dá um exemplo sobre planejamento. Lógico que aqui o contexto... Perdão, Lucas 14. Lógico que aqui ele está falando sobre o reino de Deus. Ele aplica esse princípio aqui para o reino de Deus. Versículo 28. Lucas 14, versículo de número 28 ao 30. Ele diz assim: se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se ele tem como acabar, para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele?
dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Veja que Jesus tinha consciência de gestão de recursos, né? E ele usa isso aqui para fazer, lógico, uma parábola. Mas aqui mostra que ele tem um entendimento disso. Então, ter entendimento de orçamento. Eu vou montar uma igreja, eu estou à frente de um ministério, eu tenho que ter uma previsão. Eu tenho que saber fazer um orçamento. Para que é o dinheiro? O dinheiro não é para entrar e acabou. Não é o sacerdote que diz, isso aqui eu faço o que eu quero. Tem que ter uma organização. E outra coisa, vamos levar a parte prática. Quantos ministérios, o pastor César deve conhecer muito mais do que eu, vamos fazer uma campanha para construção, para adquirir, para fazer qualquer outra coisa. Quando a campanha termina, não tem a menor satisfação para o membro. Ele não sabe para onde foi o dinheiro. Daqui a um ano vem uma outra campanha. Essa campanha não foi no ano passado e deu em quê? Ninguém diz o porquê que foi, para onde foi. Bom, e como isso é comum. E o sujeito da cabeça dele não diz para onde vai o dinheiro, o que acontece, para onde vai. A obra nunca acaba. E ele não entende por que ele perde membro. Ou até o membro continua, mas ele para de contribuir. Por quê? Porque o povo começa a entender que não tem transparência no negócio. Não sabe para onde vai. E lógico, eu não estou nem falando do sujeito que ele é mal intencionado, que usa para outro. Não estou nem falando, nem estou entrando nisso, estou falando só da falta de organização. Falta de organização, de transparência. O povo tem que entender para onde foi o dinheiro, né? No que está sendo investido. Porque quando o povo entende que a igreja tem um projeto, que é algo maior do que ela abraça a ideia, ela abraça a causa. Agora, quando ela não entende o porquê ou para quê, ele é ruim. O gestor de uma igreja, que terminou, tem uns 2 minutinhos, um gestor de uma igreja, olha a importância disso. É aquele que implanta o departamento, ele pensa em pessoas. Qual é o músico que eu tenho na igreja? Eu tenho recurso para pagar alguém, para me ajudar, para dar uma ajuda de custo? Ou não tenho? Aí depende do tamanho da igreja. Isso é um gestor que tem que pensar. Se você não tem, você espera o quê? Deus vai mandar? Ou você treina uma pessoa? Você prepara os obreiros? Para que existem os departamentos na igreja? Eu faço porque sempre teve. E aí você não para repensar o porquê de alguns departamentos. Então, o departamento, ele na verdade é um tentáculo da igreja. Ele vai atuar numa linguagem que você não pode. Ele vai falar com um adolescente, numa linguagem de adolescente. Você vai ter um líder de adolescente. Você vai ter áreas específicas de um evangelismo, seja lá o que for. Você tem a questão da mídia. Quando eu falo de gestão de igreja, eu vou subdividir isso em coisas que são... Cada uma delas é extremamente vital. Exemplo, leis. Quantas igrejas hoje pagam IPTU, né, pastor César? Há uma lei, né? Há uma lei que você pode entrar com uma ação, né? Você usar um advogado competente e você vai se eximir de pagar o IPTU porque é constitucional. E tem igreja que paga, e paga não é pouco não, e paga muito dinheiro. Joga no final do ano para ver quanto é que é. Gente que não é instruído sobre o que se pode falar em tempo de política. Pode se abordar isso no público, pode indicar que hoje tem uma lei. Então, você vê que a organização ela tem muitas questões que a envolve. Lei de constrangimento. Antigamente, excluía-se uma pessoa no púlpito, falava o que fosse e acabou e está tudo certo. Mas hoje não está tudo certo, não. Eu já tenho menção de alguns colegas aqui que foram processados de uma forma assim, bem séria, né? O imposto de renda, né? Lei do silêncio. Então, há um universo imenso para você organizar a sua igreja, para você estruturá-la, para você pensar o seu orçamento, o seu dinheiro, para você pensar as pessoas, o desenvolvimento das pessoas e o crescimento da sua igreja. Então, o assunto é vasto, é amplo e é essencial para o crescimento. Espero que nesses poucos minutos aqui a gente tenha, pelo menos, abordado uma primeira ideia, um despertamento. Na verdade, foi um despertamento aqui hoje sobre o tema. Muita gente aqui comentando a respeito da aula de hoje, né, da abordagem aí do pastor Henrique a respeito desse assunto. Muita gente mesmo. Deja Nilce, que aula maravilhosa, fique de boca aberta, irmão lá do Japão, que diretivas boas para a igreja, Deus abençoe o seu ministério. Sueli, ela está dizendo assim: pastor, podemos afirmar então que Deus nos dá orientação divina, mas que também precisamos de ajuda humana e de preferência alguém que esteja na estrada há mais tempo do que nós? É mais ou menos isso, pastor? Com certeza. Se você olhar ali o conselho, Jetro, o capítulo 18 começa dizendo que Jetro era sacerdote midian, então já tinha experiência com o grupo.
Eu sempre digo, né, nesse lance de liderança, que se você é o mais esperto da mesa, é porque você está na mesa errada. Se você é a pessoa mais, o cara mais, o bambam da mesa, você errou a mesa. Vai para onde você aprenda também. E nesse ciclo você aprende e também compartilha aquilo que você aprendeu com outras pessoas que estão vindo depois de você. Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto, mesmo a gente atravessando sábado e domingo, todas as aulas deixam um gostinho de quero mais, não é por nossa vontade que isso acontece, é porque os assuntos são exatamente importantes. Hoje foi um assunto mais prático, falamos sobre horário de começar, horário de terminar. Horário de terminar não falamos muito, mas horário para começar, horário para terminar, organização, prestação de contas, delegação de trabalho e delegar de verdade mesmo, deixar a pessoa ser líder e tal. Então, eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, as lições tratadas aqui hoje já podem fazer diferença no ministério do irmão, da irmã que está aí ouvindo essa aula da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto gigantesco com 20 cursos. Aqui a gente tem, por exemplo, uma aula, né, aqui sobre gestão. Lá na Escola de Ministérios completo, você vai ter um curso de gestão e nesse curso vai ter dezenas de aulas, entendeu? Ontem nós tivemos aqui uma aula sobre liderança. Lá na Escola de Ministérios tem um curso de liderança com dezenas de aulas. E por aí vai. E se você está gostando desse material, desse curso, primeiro, faça a inscrição para você ter acesso ao material completo. O pastor Henrique mandou um material falando esse assunto aqui. Desse material foi feito um e-book. Esse e-book está sendo distribuído de graça a partir de agora lá na nossa plataforma. Para fazer a inscrição, se você está ouvindo no rádio, entra no YouTube. Entra lá, César Cavalcante no YouTube, ou Rádio Musical FM no YouTube, né? Lá o canal da Musical, Musical FM 105.7. Acha aí o canal, você vai ver essa aula agora. Pode rever, inclusive, tal. Link para você fazer a inscrição, um link para você assistir a aula, um link para você baixar o material. Então você clica lá e clica no link azul que tem aqui embaixo, e aí você faz o seu cadastro e consegue o acesso a esse material. Você também pode entrar no grupo do Telegram. É um grupo só para essa escola que vai terminar domingo e você vai ter acesso também lá. Os materiais são postados lá também. Quero mandar um abraço especial para o pessoal do grupo do Telegram que estão falando aqui agora. O Alexandre acabou de colocar a aula muito top, parabéns. O Anderson, glória a Deus, que aula top. Bertina, que bênção. Daniel, sensacional. Leandro, que aula maravilhosa. A Diva, que aula... inventou um aqui, Maravigold, essa eu não sabia. O Samuel, excelente aula. Enfim, a galera que está acompanhando aqui pela Escola de Ministérios, Deus abençoe todos vocês. Agora um recado. Amanhã é sábado, depois amanhã é domingo. E o que acontece 14h? Aula ao vivo da Escola de Ministérios. Repito, amanhã 14h, aula ao vivo. Está recebendo aqui o Dr. Ricardo Bitum do Mackenzie e ele vai falar sobre você líder e a sua espiritualidade. Mas se prepara, eu tenho certeza que assim como hoje, como ontem, anteontem, Deus vai tratar com a gente. Hoje tratou na questão da administração. Ontem foi sobre liderança. Anteontem foi sobre decepções. E amanhã é sobre a nossa espiritualidade. Se você precisa de palavra de Deus, se você precisa de direção de Deus, então não falte amanhã a partir das 14h. E se você fizer a inscrição, você ganha de bônus aí o material de hoje, o material de ontem, o livro de anteontem. Todo o material está sendo disponibilizado para vocês. E o pessoal que está perguntando sobre, pastor, quantas vagas vão ter e tal. A Escola de Ministérios não é um programa aberto para vagas o tempo todo, porque tem mentoria, tem todo um acompanhamento de verdade para líderes que precisam de acompanhamento, tá? Então, a gente está vendo aí quantas vagas vão abrir, talvez vão ser 50, algumas vagas assim, e aí a gente compartilha aqui com vocês. Acho que amanhã eu já consigo falar o número de vagas, tá bom? Pastor Henrique, uma alegria te receber aqui. Bem-vindo, sempre. Obrigado, pastor César, meu amigo, os amigos da Musical. Um abraço aí para todos da ADVEC Alphaville, ADVEC São Paulo de uma forma geral. E é sempre um prazer estar aqui contribuindo com os irmãos, né? Quem quiser seguir, tá lá no Instagram, PR Henrique Bravo.
PR Henrique Bravo. Então, PR Henrique Bravo. Fabiano, obrigado, Deus abençoe. Deu trabalho hoje aqui. Nosso negócio de mesa, aí eu peço as coisas de última hora, mas deu tudo certo. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã é sábado, não importa. Mesmo sendo sábado, dia 5 de junho, tem aula ao vivo aqui comigo, a partir das 14 horas. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu